Olá, este é o Correspondente Médico. Lembrando que você pode participar sempre usando a hashtag Correspondente Médico. Doutor, bom dia. Bom dia, Muriel. Vamos trabalhar? Vamos falar de saúde? Vamos lá, temos muitos tópicos, muitos assuntos a tratar e o nosso primeiro assunto do dia é um tratamento do câncer de bexiga que apresentou resultados promissores para pacientes já em estágio avançado da doença. E esse tratamento foi desenvolvido pela Unicamp e usa um medicamento imunoterápico aplicado por injeção muscular. Os testes foram a partir de 2018 na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, e acompanharam pacientes por 2 anos. Os resultados foram apresentados no Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica. Mostra pra gente então, doutor, quais foram esses resultados. Bom, vamos lá, Muriel. A gente sabe que a bexiga é um órgão que faz parte do aparelho excretor e ela tem a função de reservar a urina até que no momento adequado a gente possa então eliminar através da própria micção. Existe uma grande correlação entre o tabagismo e a existência do câncer de bexiga e muitas vezes isso provoca um desconforto, sangramento, dor e alteração que a gente sabe que todo o corpo que tem um processo, por exemplo, cancerígeno pode apresentar. Mas o que tem diferente nesse tratamento? Foi feito um estudo realizado aqui no Brasil com 44 pacientes que foram submetidos a esse tratamento com imunoterápico, que basicamente é um medicamento que trabalha em sinergia com o sistema imunológico para combater as células cancerígenas, com aplicações semanais durante 6 semanas, então a gente está falando de mais ou menos 1 mês e meio, depois aplicações quinzenais por 6 meses e depois aplicações mensais, dando um total de 2 anos de tratamento. O que mais chamou a atenção foram os números que realmente são animadores, 77,3% com eliminação do tumor, sem a necessidade de remoção total da bexiga ou morte dentro desse estudo, mostrando então uma eficiência bastante interessante. E como que esse imunoterápico age em termos de câncer, assim? Bom, imagina o seguinte, Muriel, todo dia, na verdade, nossas células estão dividindo no corpo, em algumas partes do corpo dividindo mais, em outras menos, e existe um sistema de vigilância do próprio DNA que detecta quando alguma célula foge do padrão normal, e aqui eu estou me referindo a uma mutação, a um câncer, por exemplo. O sistema imunológico natural de todas as pessoas tem o papel de ir lá, na verdade, remover essa célula. Por isso que se a gente tem alguma alteração imunológica, a gente pode, na verdade, desenvolver o câncer. Então, isso é um conceito que a gente já sabe. Um medicamento imunoterápico, diferente de, por exemplo, uma cirurgia, ou uma radioterapia, ou uma determinada quimioterapia que vai lá e mata a célula tumoral, ele tem o papel de fortalecer o sistema imunológico e, dessa forma, então, ajudar na própria remoção do tumor. E o que ele muda no tratamento do câncer da bexiga especificamente? Qual que é a novidade que ele traz? A grande novidade é a seguinte, você pode imaginar que para você tratar um problema complexo, você precisa de armas e ferramentas que sejam eficientes e eficazes. Então, quando você tem algo a mais, além da própria cirurgia, que pode ser desde a remoção total, parcial, ou através até mesmo de um acesso pela uretra, junto com a quimioterapia e a radioterapia, você tem então um arsenal maior para conseguir, na verdade, controlar esses casos, principalmente casos avançados, que é um número bastante interessante, que faz com que a gente possa imaginar que eu não preciso, entre aspas, tá, no jeito mais tranquilo de falar, extirpar um órgão, na verdade, mutilar uma pessoa para desenvolver o tratamento. Então, isso representa um ganho bastante interessante. É lógico que mais estudos vão acontecer, mas são dados realmente animadores. Isso eu queria entender. O fato de mostrar, pelo menos, bons resultados em casos de câncer mais avançados, significa já uma notícia muito boa. A gente já pode ficar esperançoso. Sim, isso pode, na verdade, mais para frente implicar em um tratamento mais precoce. Porque, via de regra, quando você vai testar um medicamento, você seleciona um grupo, um padrão de pacientes e faz, então, a aplicação. Para verificar se existem efeitos colaterais que são realmente, muitas vezes, proibitivos da utilização do mesmo e, principalmente, se ele cumpre o papel de alguma forma, realmente resolver o problema. E com esse desfecho e com esse tempo de observação, esse medicamento mostrou, sim, a sua eficiência e a sua aplicação para esse tipo de caso específico. Perfeito. Vamos para o próximo assunto, porque autoridades de saúde de Pernambuco estão preocupadas com um surto de lesões na pele. De outubro para cá, cerca de 330 casos foram registrados, mais de 200 na capital Recife. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco ainda não identificou quais as causas dessas lesões, mas tem uma série de suspeitas e a gente vai falar delas já já. Além de Pernambuco, a Paraíba também já registrou alguns desses machucados na pele. Quais são, então, as características dessas lesões, doutor? O que tem sido descrito são lesões avermelhadas, principalmente na região do tronco
e dos braços. Como a gente vê mais ou menos aqui. No tronco e nos membros superiores, associado com um processo de prurido intenso, de muita coceira e também de escamação. Então a pele sofre uma alteração e acaba, na verdade, eliminando resíduos. E o que chama mais atenção é o número de casos numa região específica, com proximidade, com algumas características que realmente são, enfim, novas, diferentes do que o padrão habitual a gente vem observando. E o que pode ser, doutor? Quais são as suspeitas até agora? Bom, existem algumas suspeitas, né? Desde sarna humana até alterações alérgicas que talvez possam ter correlação com a própria água, a proximidade da vegetação. Mas, na verdade, cabe principalmente à dermatologia e talvez à infectologia, dependendo da situação, fazer uma investigação mais apurada até chegarmos ao diagnóstico e, principalmente, detectar a questão desse surto, que acaba sendo essa definição quando você tem um grande número de casos numa região específica com uma certa proximidade. Parece ser algo contagioso? Se a gente imaginar, por exemplo, a hipótese de sarna humana, isso sim seria contagioso e para que isso aconteça você precisa um tempo de contato muito amplo e prolongado entre as pessoas. E aí então você tem um tratamento específico para remover a escabiose. Pois é, isso eu queria ver. Quais são então os tratamentos, que tipo de cuidado precisa ser feito se essas suspeitas realmente se confirmarem? Bom, num primeiro momento, enquanto não se tem o diagnóstico preciso, a gente chama aqui de diagnóstico etiológico, eu não sei exatamente a causa, você vai fazer um tratamento geral para alívio dos sintomas, para que essa pele ela pare de escamar, para que ela possa cicatrizar novamente e o indivíduo tenha alívio do prurido, da coceira. Que muitas vezes você pode imaginar, né, Muriel? Você tem uma lesão na pele, você tem um estímulo que muitas vezes acaba sendo acontecendo por liberação de mediadores químicos inflamatórios, até mesmo estimulando as terminações nervosas. Essa lesão de fricção da própria pele das unhas pode piorar a lesão e até mesmo representar uma porta de entrada para infecções bacterianas, fúngicas ou até mesmo virais nessa região. Então, resolver essa situação aguda. Mas se você não descobre qual que é o agente etiológico, ou seja, o que está causando, talvez você tenha dificuldade em extirpar totalmente essa doença. Como é um grande número de pessoas, sem uma correlação exatamente familiar, mas tem a proximidade, isso faz muito lembrar. Ou existe algum agente imunoalérgico que está atuando nessas pessoas, ou então a gente tem um processo infeccioso transmissível que está sendo então presente nesses indivíduos. E esses sintomas, eles podem ter alguma relação com a chegada do verão ou até com a primavera, como a gente está? A gente sabe que geralmente primavera as pessoas ficam mais alérgicas também, ou não? Não, isso pode acontecer. Na verdade, tem uma proximidade muito grande com uma região em que existe calor, em que existe vegetação e que existe a própria questão do contato com a água e assim sucessivamente. Então, são hipóteses que acabam, na verdade, fazendo parte dessa investigação. A gente vai agora para o próximo assunto, porque a Anvisa ela autorizou o uso de mais um produto à base de cannabis aqui no Brasil. É uma solução oral de uma substância com o canabidiol. Esse produto vai ser fabricado na Colômbia e vai poder ser importado já pronto para o uso dos pacientes. A venda vai ser feita em farmácias a partir de uma prescrição médica específica e esse é o 8º produto à base de cannabis autorizado pela Anvisa aqui no Brasil. A neurocirurgiã Patrícia Montagnier falou com a gente sobre a importância do desenvolvimento de mais produtos vindos da cannabis. Vamos ver. A cada dia surgem novas evidências científicas acerca do potencial da cannabis medicinal. E esse conhecimento não é abordado nas escolas de medicina, nas residências e especialidades médicas. E sem conhecimento, como o médico pode prescrever? Infelizmente, milhares de pacientes portadores de doenças graves, incapacitantes e frequentemente refratárias, como epilepsia, dor crônica, Parkinson, Alzheimer, transtornos diversos de ansiedade, ficam longe de uma possibilidade terapêutica segura, capaz de controlar sintomas e melhorar qualidade de vida. E diante desse cenário, educação médica qualificada na área é fundamental. É nossa responsabilidade de nós médicos nos apropriarmos desse conhecimento e oferecer aos nossos pacientes uma terapêutica à base de cannabis segura, eficaz e assertiva.
Doutora, a gente fez uma enquete na nossa rede social, no nosso Instagram da CNN Brasil, perguntando se a pessoa sabia o que é cannabis medicinal. E 51% responderam que não sabem. Vamos começar por aí, então, do básico. O que é Bom, a vamos cannabis? lá. Cannabis sativa é o nome científico da planta conhecida como maconha, que tem, na verdade, o seu grande impacto na sociedade quando a gente fala do uso recreativo. Sim. Então, muitas vezes existe um grande preconceito estabelecido por conta disso. Quando a gente fala cannabis medicinal, nós nos referimos a substâncias que compõem a planta e que, na verdade, têm influência no funcionamento do organismo do indivíduo. Isso porque, Muriel, nós temos um sistema chamado endocannabinoide, que são substâncias neurotransmissores que têm receptores em células específicas do próprio corpo e por isso que se você dá um pouco a mais dessa substância que naturalmente já existe dentro do corpo humano, o indivíduo mostra alteração do seu funcionamento. Quando a gente fala exatamente um determinado aspecto, então o THC, você pode ter, por exemplo, o efeito psicoativo. E isso que, na verdade, deixou a planta muito conhecida e a gente fala muito sobre isso. Mas existem inúmeros outros constituintes, como, por exemplo, o canabidiol, que tem utilização prática na medicina com melhora já comprovada em diversas situações clínicas. Vamos falar sobre isso então. Para que pode servir esses produtos à base de canabidiol? Já aparece aqui para vocês, inclusive. Vamos lá. Controle da epilepsia. Nós sabemos que 1% da população tem epilepsia, que acaba sendo aquela descarga elétrica anômala de neurônios, que quando toma uma proporção muito grande faz com que o indivíduo tenha crises. E algumas pessoas têm crises de difícil controle mesmo utilizando os medicamentos que são tradicionalmente aplicados. E a gente já sabe na aplicação clínica dessa substância, do canabidiol, que existe o controle dessas crises. É lógico que isso não é para todo e qualquer tipo de epilepsia, existe obviamente toda uma área da neurologia que estuda e aplica isso, mas na verdade a gente não pode deixar de reconhecer o seu papel e o controle das crises que muitas vezes são refratárias com o tratamento usual. Além disso, o tratamento da própria ansiedade, a gente sabe que a ansiedade acaba sendo aí o mal do século, né? Só que na cidade de São Paulo a gente atingiu o efeito teto quando falamos da pandemia, mais de 20% da população. Então a gente também não pode desprezar que existe, na verdade, a possibilidade de, além da terapia e medicamentos que já são utilizados, de utilizar o canabidiol para controle desse desconforto e desse transtorno mental que assola tantas pessoas. Tem também um papel anti-inflamatório, um papel anti-asmático, que na verdade se mostrou muito presente, principalmente agora nessa época da pandemia, chamando a atenção dos pneumologistas, e propriedades também antitumorais. Lembrando que você pode utilizar também em situações do transtorno do espectro autista, pacientes com Alzheimer, pacientes com Parkinson, pacientes com espasticidade, pacientes com efeitos colaterais de quimioterápicos que são aplicados e muitos outros, Muriel. Doutor, esses produtos à base de canabidiol, eles não são a planta, a maconha em si, por exemplo, mas eles podem causar algum tipo de dependência? Na verdade, a resposta é não, porque você faz a utilização com uma prescrição adequada. O que a doutora falou, a doutora Patrícia falou, ela representa muito bem o que de fato está acontecendo. A gente tem um avanço da medicina, por outro lado, a gente tem uma questão de preconceito, enfim, baseado no que a gente já sabe, e existe um gap, uma distância de tempo entre esse conhecimento chegar de uma forma organizada dentro das universidades, o preparo dos médicos para, na verdade, receitar o medicamento com segurança e com conhecimento. E, além disso, por outro lado, a gente tem pesquisa científica sendo feita e resultados sendo apresentados. Então, é um momento desafiador, porque você precisa capacitar quem prescreve para entender que existem, obviamente, restrições, aplicações adequadas, efeitos colaterais. A gente não está falando aqui que exista a dependência, isso precisa ficar bastante claro, e que, na verdade, você não vai dar um medicamento que o indivíduo vai ter barato. O canabidiol, por exemplo, pode, no máximo, como efeito colateral, deixar a pessoa com um pouco de sono, que é diferente do THC, que muitas vezes existe até a questão de você aplicar como um blend, entenda, uma mistura, porque isso facilita com que esses óleos, eles acabem, na verdade, tendo acesso às células e o seu papel dentro de cada célula especificamente possa funcionar. Lembrando que não são só os neurônios que têm receptores para endocannabinoides, as próprias células de defesa do sistema imunológico também têm. Então, muitas vezes, você poderia até estimular, e aí cabe a existência de mais pesquisas, o sistema imunológico para ajudar a combater doenças. Doutora, a gente recebeu várias perguntas sobre esse assunto e a gente separou algumas delas que
que chegaram no Instagram da CNN Brasil. Vamos então para a primeira. A maconha medicinal é indicada para atenuar sintomas ou serve de cura para algumas doenças? Foi a Elizabeth Pestana que mandou a mensagem. Bom, essa pergunta é sensacional. Quando a gente fala de modular um sistema que já existe, ele não implica na cura, na verdade, ele implica no controle, na condução, na melhora do alívio, na melhora e no alívio do sintoma, por exemplo, que a pessoa refere. Vamos imaginar um indivíduo que tenha uma ansiedade, que é refratário a medicamentos e consegue, na verdade, abrandar o seu transtorno durante um período de crise, por exemplo, ele pode ser considerado, naquele momento, curado daquele mal. Mas a gente sabe que é um problema crônico. Então, é um medicamento que vem para modular o funcionamento do organismo e não exatamente represente a cura para um determinado mal. Pelo menos, a gente não sabe nada sobre isso até agora. A gente tem outra pergunta do Cadu Camargo, que fala o seguinte: cannabis medicinal versus enxaqueca. Tem resultado? Carol Maciel, na verdade, perguntou sobre isso. Então, existem trabalhos científicos que mostram, na verdade, a sua aplicação para situações de desconfortos álgicos. Aqui a gente está falando de dor. Paciente com dor crônica. A enxaqueca acaba sendo, na verdade, um tipo de dor que assola pessoas de tempos em tempos, de crise em crise. Então, ela tem um papel de estudo e que, na verdade, pode implicar na sua investigação. É lógico que já existem protocolos estabelecidos para o diagnóstico e tratamento da enxaqueca, mas encarando como um processo que envolve dor e envolve crise, teria o seu papel também. Logicamente, Muriel, que precisam mais trabalhos para a gente ter aí uma fala contundente a respeito. Temos mais perguntas também chegando do Instagram da CNN. Fala o seguinte: epilepsia é controlada com remédios fortes. Seria melhor usar produtos à base de cannabis? Agora sim, Cadu Camargo. Você já falou um pouquinho sobre isso, né, doutor? O que existe é que quando você tem o disparo anômalo dos neurônios e eles acabam memorizando aquele padrão de funcionamento, essas crises, além de atrapalhar demais o dia a dia da pessoa, pode impactar no próprio desenvolvimento do cérebro quando se trata, por exemplo, de uma criança. Muito mais do que a gente discutir se um remédio é forte, um é à base de planta ou não, entender que é importante se controlar esse mal para que o cérebro possa se desenvolver e não sofra danos, é o que mais chama atenção. Então, talvez a cannabis possa representar um dia a primeira linha de frente no tratamento, na prescrição. Mas é lógico, para isso a gente precisa de casos sendo tratados, trabalhos científicos sendo então publicados, como já existem diversos, e a sua utilização então aplicada nas pessoas. E avançar no preconceito também. Exatamente, porque existe uma confusão aqui, que a gente vem aqui justamente para falar que é uma coisa muito séria, não é simplesmente o indivíduo pegar a planta e de repente fazer um cigarro e fumar, não, tem um trabalho muito sério por trás disso tudo, muita pesquisa e principalmente conhecimento de que o nosso corpo tem a cannabis sua, na verdade, a gente fala do sistema endocannabinoide, que já existe dentro de cada pessoa. Então é modular esse sistema e por isso não tem sentido da gente ter preconceito. Perfeito, doutor. Obrigado pela participação em mais um dia. Obrigado a você, Muriel. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.